para pregar o evangelho, já conversei muito. A voz, se acabar, vocês vão dizer, falou muito, não pregou o evangelho, o que foi que deu? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Quando o pastor recomenda filme, ele corre o risco de dar um spoiler. Não sei se Vinícius faz isso aqui. Mas então eu vou recomendar um filme antigo, de 1987. E obviamente que eu assisti, depois disso, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E esse filme é muito bom e tem um título. Eu não sei se você já assistiu. Se não assistiu, assista. A Festa de Babette. A Festa de Babette é um filme maravilhoso. Conta a história de uma jovem que fugiu da perseguição política na França e foi para a Dinamarca. E lá foi contratada como empregada doméstica, como cozinheira de uma família cujo patriarca era um pastor muito austero, dinamarquês, luterano, e que tinha 2 filhas que não casaram e ficaram com ele cuidando da sua velhice. E ela, apesar de conhecer da alta gastronomia francesa, ser uma excelente cozinheira, ela teve que se adequar por 14 anos a um tipo de regime em que, por conta da fé deles, não havia lugar para delícias gastronômicas, sabores, odores, que dão um certo sabor à vida. Ela tinha que cozinhar a mesma coisa todo dia. E era uma comida sem sal, sem gosto. E ela fez isso por 14 anos, por necessidade. Um belo dia ela recebe uma notícia que recebeu um prêmio da loteria da França de 20.000 francos. Naquela época, uma fortuna. E ela, paradoxalmente, ao invés de voltar para a França, ela pegou esses 20.000 francos e fez uma festa. Daí o nome, o banquete, a festa de Babette. Convidou a família, os membros da sua comunidade religiosa, toda a vizinhança e toda a comunidade daquela pequena aldeia da Dinamarca. E tinha de tudo. Tinha de tudo. Caviar à vontade, cascata de camarão, lagosta. Eu não vou nem falar muito, senão você sai mais cedo para almoçar. Era um festival. Festival de cores, de sabores, de odores. E todo mundo participou. Música da melhor qualidade. Foi uma festa maravilhosa. E até aquele momento ninguém sabia que ela tinha usado todo o dinheiro dela, generosamente, para dar uma experiência, depois de 14 anos, para aqueles que viviam uma vida tão sem graça. Eu vim para falar sobre o banquete da graça. Porque nesse texto de 14 de Lucas, também conta a história de um banquete. Lucas é o evangelista dos banquetes. Pelo menos em 10 ocasiões, Lucas registra Jesus ao redor da mesa, comendo com as pessoas mais diversas. É Lucas que registra, por exemplo, Jesus comendo com Zaqueu, o publicano, mas também comendo com os religiosos da época. Lucas registra, por óbvio, a última ceia de Jesus. Portanto, nesses muitos banquetes e lugares de mesa, em que Jesus, naquele instante de intimidade com aquelas pessoas que estavam ali presentes, aproveitava para pregar o evangelho, se tinha uma coisa que Jesus falava como entrada, como prato principal e como sobremesa, era a graça. Graça para pecadores, publicanos, não religiosos, que viviam vidas libertinas. Graça para religiosos austeros, legalistas, que na sua religiosidade também viviam vidas distantes da graça. Uns porque se achavam indignos, outros porque se achavam dignos demais e, portanto, não precisavam de graça, porque podiam pagar com a sua religiosidade.
A ambos os grupos, Jesus pregou. Pregou sobre graça e evangelho. Eu não sei em qual grupo você se enquadra. É possível que nós tenhamos pessoas aqui que são crentes evangélicos, presbiterianos de primeira, de segunda, terceira, quarta geração. O país já tem 5, 6 gerações de evangélicos. Mas é possível também que você seja uma pessoa que estava aí, avesso a religiosidades, criado numa cultura católica romana, mas sem uma frequência, ou talvez até com uma frequência, até que em determinado momento você ouviu um chamado, ouviu um convite, e você está aqui, ou está acompanhando pela transmissão. Tanto a você de uma condição, a você de outra, hoje eu gostaria de falar sobre o banquete da graça, o convite irrecusável. Vamos ler o texto e ficará mais claro à medida que eu for expondo. Lucas 14, a partir do verso 15. Vamos fazer assim para poupar a voz? Eu começo e vocês leem todos juntos, tá bom? Porque a leitura, obviamente, todos podem fazer. Diz assim a palavra de Deus: ora, ouvindo tais palavras, voltando o servo, amém. Ora, ouvindo tais palavras. Que palavras? Lucas começa essa história dizendo que umas palavras provocaram a parábola. Mas que palavras? Se você olhar o texto anteriormente, você vai perceber que Jesus tinha contado uma parábola, que era a parábola dos primeiros lugares, em que ele disse que numa festa com lugares marcados, alguém vem e senta na frente no lugar onde ele não tinha direito de sentar. E então o dono da festa, ou alguém amando dele, desaloja aquela pessoa e joga para trás. E então ele diz assim: porque assim também será no reino de Deus, porque alguns precederão vocês. Esse texto é muito interessante porque ele está sendo dirigido numa casa de um fariseu, judeu talvez de enésima geração, em que escuta de Jesus aquela primeira parábola dos primeiros lugares, ouve essas palavras, e aí um deles diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Mais do que feliz, mais do que agraciado, é alguém que tem esse privilégio de comer pão no céu. Por isso, essa parábola toda, tanto a primeira como a segunda, e a conexão entre elas, está relacionada à proximidade, comunhão, intimidade, acesso a Deus. E a grande questão é quem tem esse acesso,
Quem é convidado para essa festa? Quem é convidado para esse banquete? Quem é convidado para comer pão no reino dos céus? Jesus então conta a parábola para explicar e responder quem são os convidados para o banquete da graça. E como vocês leram, ele diz que certo homem deu esse banquete. E esse banquete era uma grande ceia e convidou muitos. E aqui eu quero chamar primeiramente ao primeiro aspecto dessa parábola. Parábola a gente não interpreta como interpreta a alegoria, em que cada elemento tem um significado oculto, criptografado. Parábola tem uma moral da lição, tem uma ideia geral, mas os aspectos dela vão nos ajudar a entender o propósito dessa parábola. E o primeiro aspecto é justamente esse. Veja, ele convidou muitos. Muitos é diferente de pouco. Muitos é diferente de alguns. Muitos é diferente de todos. Há um convite. Essa festa era por convite. Tinha talvez lá impresso um responder s'il vous plaît, um save the date, alguma coisa que dissesse para o convidado exclusivo, específico, que ele tinha que confirmar, porque o lugar dele estava garantido. Vocês certamente já fizeram uma festa. Mesmo quem tem muito dinheiro e muito espaço, nem sempre convida todos que pode o seu dinheiro e o espaço pagar. A gente convida pessoas que a gente quer ter junto. A gente convida muitos ou poucos, mas a gente não convida pessoas que a gente não quer. Esse homem queria que aqueles muitos, que nós não sabemos quantos, mas não são todos, estivessem na sua festa. E é a partir dessa ideia de que ele tinha convidados específicos, exclusivos, VIPs, que esse homem convida essas pessoas. E porque ele convida, tudo aquilo que acontece depois tem a ver com o convite que ele fez. Tudo aquilo que a parábola conta depois tem a ver com o convite que ele fez. E era um convite gracioso, generoso, eram muitos, não eram poucos, mas eram específicos. O texto diz que 3 tipos de pessoas deram escusas, desculpas, para não comparecer, mesmo tendo sido convidados. E as 3 desculpas que eles dão são colocadas como desculpas mesmo, não como justificativas. Porque as 3 desculpas que são colocadas na hora da ceia, quando ele envia o seu servo, veja aí o verso 17, dizendo, vinde, porque tudo está preparado, são 3 escusas que não se justificam. Um diz que tinha comprado um campo e precisava ir vê-lo, e por isso pedia desculpas, mas não iria comparecer. Ora, se ele já tinha comprado o campo, o negócio já estava fechado, ver o campo depois de comprado não fazia sentido nenhum. Se ele viu antes para poder comprar, ele é um bom negociante. Se ele agora tinha comprado e ia ver depois, ele era um péssimo negociante. Mas o fato é que ele poderia, se tivesse já comprado, dito assim, eu vou depois, porque hoje eu tenho uma festa. Essa pessoa que me convida e é importante o suficiente para que eu ajeite, para que eu ordene a minha agenda em função de comparecer. Não é assim que a gente faz quando recebe um convite honroso? A gente bloqueia a agenda, a gente libera a agenda, a gente se prepara para comparecer à festa, porque mais do que o convite, é a pessoa que convida que nos faz sentir honrados. Comprei um terreno, vou vê-lo. Isso não justificava. Um outro disse assim, comprei 5 juntas de bois e eu preciso ir vê-los. Eu não sei quantos aqui conseguem entender essa imagem, mas as juntas de bois são 2 animais, normalmente do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma força, que são colocados debaixo de uma canga, de um instrumento que une-os para que, juntando a força, eles possam arar a terra ou levantar alguma coisa. Quando alguém compra animais, ele não faz em pares, porque pouco importa se um grande é outro é pequeno, eles vão simplesmente ser servidos ou se virem para corte ou para leite, como normalmente se faz. Mas quando você compra juntas de boi, da mesma maneira como você deve escolher bem o terreno,
Você escolhe bem os animais. Esse homem já tinha escolhido, ele já tinha comprado, preste atenção nos verbos, ele já tinha consumado o negócio. Certamente ele olhou um boi, olhou outro e disse: esse aqui combina com esse aqui combina com aquele outro. Por que ele agora tinha que ver essas juntas de boi a ponto de perder a festa? Era uma desculpa, não era uma justificativa. Depois diz o texto que alguém casou. E porque casou, não podia participar da festa. Ora, um casamento naquela época durava dias. Tinha festa com a família do noivo, tinha festa com a família da noiva, tinha festa com o pessoal da sinagoga, se houvesse. Eram dias. Não é possível que esse homem não pudesse tirar do meio dessas festas prolongadas um momento para honrar o amigo que lhe havia convidado. Você percebe que o que Jesus está dizendo é que aqui tem 3 tipos de pessoas que, seja qual for o motivo, é só uma desculpa, nunca é uma justificativa. E não é apenas uma desculpa para não comparecer à festa, é uma desculpa para desonrar o convidado, ou melhor, aquele que convida, o anfitrião, o hospedeiro. E é nesse contexto que ali tem um fariseu, junto com outros fariseus, Jesus conta essa parábola, e essa parábola é contada para religiosos, como nós que estamos aqui. Talvez não sejamos, espero eu, fariseus, mas somos religiosos. Essa parábola não foi contada na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou e comeu com publicanos. Essa parábola foi contada para homens e mulheres que acostumavam a ir à sinagoga, a entre eles fazerem festas, e eram festas que eles honravam uns aos outros. E quando o texto diz que ele convidou e recebeu 3 desculpas, nós temos o segundo aspecto, é que neste convite, o não é uma desonra. Não a festa em si, mas a quem convida. Antes, porém, tem um detalhe. O convite que foi feito da seguinte maneira, no verso 17. Ele envia o seu servo para lembrar, avisar aos convidados, dizendo assim: venham, porque tudo já está preparado. Era um anfitrião cuidadoso, que tinha preparado tudo, de antecipação. Não sei se você já fez uma festa, que você esperava 100 pessoas, apareceram 50. A comida sobra. A festa fica esvaziada. Murcha o ambiente, o moral, a alegria da festa se esvazia. Porque tudo estava preparado. Dependendo da festa, você recebe lembranças com o nome. E de repente, naquela mesinha ali da frente, as pessoas começam a tirar a lembrancinha. E começa a sobrar muita lembrancinha, porque muita gente faltou. Isso é horrível. A gente se sente desprestigiado. É por isso que o texto diz que esse homem, que é tão generoso, no versículo 21, ele se ira. Ele fica inflamado. Diz que, voltando o servo, ele contou todas as desculpas ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa toma uma decisão radical. Ele diz assim: olha, você sai agora depressa, vá para as ruas e becos dessa cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os que eu não convidei, traga, porque os que eu convidei, mesmo que venham agora, eu não os receberei mais, porque eu fui desonrado por eles. Ele estava contando isso, queridos, para fariseus, judeus religiosos, que àquela altura já tinha milênios da história da aliança feita com Abraão, que tinham sido convidados para o banquete da graça desde que Deus escolheu um homem em Ur dos Caldeus, religioso, mas afastado de Deus, de uma família de mercadores de ídolos, e tirou de lá e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sê tu uma bênção.
Esses homens que estavam ao redor de Jesus eram terceira, quarta, quinta, sei lá quantas gerações de Abraão. Um convite gracioso. Quem imagina que o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que fala de lei e não fala de graça está equivocado. Tudo no Novo Testamento e tudo no Antigo Testamento é uma escolha, um convite gracioso de Deus por meio dos pactos que Ele faz. Nós conhecemos essa doutrina. Deus havia feito um pacto das obras com Adão e Eva. Eles tinham que obedecer para poder usufruir das promessas. Eles desobedeceram e a partir daí não tem mais obras que consigam agradar a Deus. Ele faz então um pacto da graça, que Ele vai renovando geração após geração, em que Ele oferece mais do que exige. E aqueles que estavam ali ouvindo essa parábola sabiam disso. Eles eram os convidados de primeira hora. Eles eram aqueles que tinham comprado a junta de boi. Eles eram aqueles que tinham comprado o terreno. Eles eram aqueles que tinham casado e desonraram o convite. Lembra de João, capítulo 1, verso 11 e 12? O texto diz que Jesus veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Portanto, essa parábola é a expressão figurada de uma realidade histórica que aqueles homens que tinham convidado Jesus para comer o banquete, e daquele homem em particular que disse, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus, conheciam e conheciam muito bem. Quando aquele homem irado manda buscar todo tipo de gente na rua, nos becos da cidade, pobres, aleijados, os cegos e os coxos, ele estava falando figuradamente dos gentios, de você e eu, que nós temos uma ascendência judaica. Eventualmente, talvez alguém aqui tenha. Ele estava falando daqueles que, não sendo seus, no entanto, crendo, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Essa parábola é uma história para que aqueles que eram os primeiros convidados repensassem, porque eles estavam rejeitando o convite do banquete da graça. O texto prossegue dizendo que, quando o servo, verso 22, chega, ele diz assim, Senhor, feito está como mandaste. E aí vem uma expressão, mas ainda há lugar. 22 do texto anterior, 14, Lucas 14, 22. Ele volta e diz, Senhor, eu coloquei dentro pobres, aleijados, cegos e coxos, mas ainda há lugar. Esse ainda há lugar, irmãos, é porque a generosidade daquele homem tinha feito ele produzir uma festa gigantesca onde não faltaria comida. A festa de Babete é a amostra grátis diante da graça que esse texto nos revela, do banquete maravilhoso da graça, do convite irrecusável. Porque ainda há lugar hoje para esse convite. E o texto então diz que aquele homem diz, agora a minha festa vai ser um pega na rua. Não sei se essa expressão existe aqui em Anápolis. É quando você convida qualquer um. Você convida quem quiser vir. Gente, está faltando lugar. Melhor, não está faltando lugar, está faltando gente. Venha. Você quer vir? Você quer ir? Não. Aquilo que era exclusivo se tornou generalizado, universal. Se tornou gracioso, escandalosamente generoso. Porque diz o texto que ainda há lugar, e aí ele respondeu e disse, agora saia pelos caminhos e atalhos, veja aí o verso 23, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Esse obrigar para nós é aquilo que nós chamamos de graça irresistível. É quando nós nos sentimos constrangidos pela generosidade de Deus, irmãos. É quando a gente diz assim, não posso dizer não a esse Deus. Eu não posso dizer não a esse convite. E para fazer isso é só lembrar de onde você estava 1 ano atrás, talvez, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Você não estava na festa.
Você nem tinha recebido o convite ainda. Ou talvez tinha recebido o convite e tinha dito: eu não posso agora, porque a minha família toda é de uma outra religião, eu não quero desagradá-los. Ou então você disse assim: eu sou muito jovem, essa coisa de crente, de evangelho é para gente que não tem o que fazer e mais idoso. Ou então você disse: não, meu foco é minha família, meu esporte preferido, meu trabalho ou qualquer outra coisa. E Deus diz: ainda há lugar. 2000 anos depois, ainda há lugar. Que Deus generoso é esse? Que manda buscar na rua, em plena Anápolis. Você já calculou a distância de Anápolis para Jerusalém? Não vale pegar o Google agora. O que é que faz Deus escolher um jovem de uma família que não tinha nenhum registro até então, de evangélico, lá em Campina Grande, interior da Paraíba, e convidá-lo para o banquete da graça, aos 15 anos de idade, e convidá-lo de maneira tão irresistível que a sua vida muda completamente? É porque ainda há lugar, e tudo está preparado. Perceba que o texto vai caminhar para o final. É quando o senhor da festa, o anfitrião, declara alguma coisa. E ele declara assim, verso 24. Você pode ler comigo? Verso 24. Porque eu vos declaro, 24. Vou ler então. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E ele estava falando para aqueles homens ali. E o nome disso agora não é juízo, é retribuição diante da afronta. Quando não há lugar para Deus no seu coração, não há lugar para o seu coração no lugar de Deus. Isso é justiça. Como é que nós podemos entender esse texto e aplicá-lo para hoje? Eu gostaria de dar 2 ou 3 indicações para você. Primeiro, se você já foi convidado para o banquete da graça, a sua atitude prevalente, a sua atitude contínua precisa ser de gratidão. Graça é tudo aquilo que vem de Deus imerecidamente para você. Gratidão é a única coisa que Deus exige de você como resposta sua à graça dele. Gratidão não é um sentimento, não é um arrepio na pele. Quando a gente é tocado por um gesto, por uma palavra, por um parabéns no aniversário, por um presente generoso. Gratidão é uma atitude, irmãos. Gratidão é o que nos faz não reclamar. Gratidão é o que nos faz não murmurar. Gratidão é o que nos faz não nos comparar com os outros. Gratidão é o que nos faz não ser pessimistas. Gratidão é o que nos elicia a esperança. Gratidão é o que nos dá e fomenta ao coração uma atitude de consagração a Deus, de retribuição a Deus, de compromisso com Deus. Gratidão é a rainha das virtudes. É a base que nos faz ser diferentes como cristãos. Um cristão ingrato é uma contradição essencial. Um cristão que se compara com os outros e julga a bênção de Deus pelo que tem, em relação ao que o outro não tem ou que o outro tem mais, é um cristão em contradição. A graça de Deus é tão maravilhosa, o oferecimento da graça é tão maravilhoso, que a gente se sente constrangido, e aí é o sentido, obriga-os pela graça irresistível a ter uma vida de gratidão. Portanto, a primeira coisa que os judeus não tinham era um reconhecimento da gratidão diante da graça de Deus. E o que é que tinha produzido isso, irmãos? Tinha produzido uma visão legalista da vida, em que eles faziam as coisas para receber o benefício de Deus, quando na verdade eles já tinham recebido.
É mais ou menos quando você é convidado para um 0800. Vamos almoçar lá em casa. E aí você vem almoçar lá em casa. E quando chega no final, se você disser assim, cara, como é que eu posso pagar isso? E eu aceitar R$ 1 seu, isso deixou de ser graça. Porque graça de Deus não é desconto. Graça de Deus é o tudo. Graça de Deus é o 100%. E isso me constrange. E constrange você. Eu não sei você, mas eu não me constranjo tanto quando Deus me disciplina, quanto eu me constranjo quando Deus, apesar de mim, logo Ele me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eu vou ficando envergonhado, porque eu sei que Ele sabe como eu sou, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu falei. E Ele vai me abençoando, 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 abençoando. Tipo assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você tem esse sentimento de gratidão aí no seu coração? Transforme-o em uma atitude diária, contínua. Segundo lugar, essa apreciação desse convite da graça muda suas prioridades de vida. Qual é o problema desses 3 que recusaram? Prioridades fora do lugar. Quem pensa que a vida é feita de compromissos familiares, sociais, profissionais, que tem prioridade na sua vida, está perdendo o melhor do que Deus tem para ele ou para ela. Porque essas coisas não são prioridades, elas são oportunidades para a grande prioridade da sua vida, que é viver aqui para a glória de Deus. As coisas que você faz, como você ganha dinheiro, as pessoas que você conhece, são os pretextos de Deus para você ser bênção na terra, meu irmão. Para você ser usado por Deus. E quanto mais você colocar essa perspectiva, mais Deus vai lhe abençoar no restante das coisas. Lembre, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a prioridade. Não tem junta de boi mais importante do que esse banquete da graça. Não tem casamento mais importante do que esse banquete da graça. Não tem nada mais importante do que esse banquete da graça. E viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é um viver religioso. É um viver missional. Em que eu tenho a perspectiva de 2 coisas importantíssimas que os reformadores no século XVI colocaram em latim. Então eu vou latir para vocês aqui, para que vocês vejam. A primeira delas, corandel, significa viver diante da face de Deus. Tudo que nós somos, fazemos, pensamos, as motivações mais internas do nosso ser estão expostas aos olhos de Deus. E quando eu tenho essa perspectiva, eu não me escondo de Deus, eu me exponho. E digo assim, Senhor, ser propício a mim, pecador. E a segunda expressão é soli deo glória. Somente para a glória de Deus. Me responda se tem outra razão para no momento em que você se converteu ao Evangelho, Deus não bateu um visto no seu passaporte e mandar você para o céu. E deixar você aqui. Tem outra razão a não ser viver para a glória de Deus nesse lugar? Não tem. Não tem. Você está aqui enquanto você viver para a glória de Deus. E quando isso não acontecer, Ele simplesmente recolhe você. Então, banquetear-se nessa graça altera as prioridades da nossa vida. Nos faz apreciar a graça, nos dando gratidão. Altera nossas prioridades para que vivamos para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, nos dá um senso de pertencimento a um projeto de vida muito maior do que a nossa existência. Hoje, talvez, uma das grandes erosões que acontecem nessa geração, que nós estamos vivendo e contemplando, e que tem aqui 40 anos, é testemunho de como o mundo mudou em 40 anos. Na verdade, em 20, ou em 10. E essa geração toda
do que a gente chama de nativos digitais, os millennials, aqueles que nasceram de 2000 para cá. Todos os estudos mostram que a grande crise deles é a crise do pertencimento. A que eles pertencem? Eles pertencem a um grupo do WhatsApp, eles pertencem a uma comunidade, a uma rede social, eles pertencem aqui. Antes a gente pertencia à família, tanto é que a gente era conhecido como Robinson Grangeiro Monteiro, e se fosse de uma cidade pequenininha era Robson, filho de Reginaldo e Mavete. Hoje as pessoas dizem, quem é você? Eu sou @Robinson Grangeiro. Eu tenho um perfil, eu tenho um persona, eu tenho um canal, mas ao que eu pertenço? Ao que você pertence? Os judeus pertenciam a um povo, mas esse povo não era uma etnia, esse povo não era uma raça, esse povo não era uma localização geográfica, não era um território, esse povo era uma aliança. Eles tinham consciência de que tinham sido retirados de dentre todos os povos, como o povo peculiar de Deus, para Deus abençoar e usar para todas as nações. Mas eles se ensimesmaram tanto, e essa pertença étnica religiosa se tornou tão fundamental que eles perderam a noção de que eles pertenciam a uma aliança. Nós também podemos perder isso, irmãos. Nós também. A que você pertence? A essa igreja? Talvez você tenha vindo de outra. E talvez vá para outra um dia. A que você pertence? Ao seu grupo familiar? Ao seu pequeno grupo da igreja? Você pertence a algo que é muito maior do que você imagina. Você pertence ao povo da aliança. Você, como diz Pedro, é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação de sacerdotes. E você está originalmente convidado, desde o decreto eterno, para esse banquete da graça. E ao usufruir do banquete da graça, você precisa sair depois da festa, proclamando as virtudes daquele que lhe convidou. E é isso que Deus lhe faz, quando lhe faz uma aliança. Eu estou encerrando a minha fala, que já está longa, para dizer a vocês o seguinte: gratidão, repensar suas prioridades e ter consciência do seu senso de pertença como povo da aliança é o que revela se você entendeu o convite irrecusável da graça. E o meu desejo é que você usufrua desse banquete, coma tudo, beba tudo, porque esse é o convite que Deus faz. E nesse convite, por favor, não cometa o erro que aqueles homens do tempo de Jesus cometeram, quando eles perderam o privilégio do banquete. Eu gostaria de orar com você e por você. Por isso eu lhe convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E pedir a Deus que essa mensagem desça profundamente ao seu coração. Ecoe durante a semana que começa hoje. Mude suas prioridades. Lhe dê um senso de gratidão e de pertencimento. Ó Deus amado e querido Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pelo privilégio, mesmo na minha limitação, de pregar o teu evangelho neste lugar para os meus irmãos e irmãs. E o que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor produza aquilo que o Senhor quer fazer por meio dessa palavra, que não volta para ti vazia. Eu te entrego esse povo convidado para o banquete,
que eles usufruam, mas que eles honrem o anfitrião, acima de tudo e acima de todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.